Olá, aqui é o Alexandre Lorenzo, eu sou escritor, publisher e diagramador da editora Dois Mundos. Hoje eu vou te mostrar 5 maneiras de como se publicar um livro da forma correta, nos padrões do mercado editorial, e explicar como diversos escritores de sucesso brasileiros conseguiram e conseguem viver de literatura. Se você quer deixar de ser aquele escritor sonhador que só sonha em publicar seu livro e nunca realiza, se você não sabe qual caminho seguir, muita atenção nesse vídeo. Eu passei anos tentando publicar meu livro, eu não entendi o mercado. Hoje eu tô aqui para te ajudar, para que você não precise passar por tudo que eu passei. Eu tinha meu livro em mãos, escrito, eu acreditava nele. Mandei para tantas editoras e nunca recebi uma resposta. A verdade é que perdemos muito tempo tentando seguir o caminho tradicional, mas a maioria das vezes não funciona porque as grandes editoras no Brasil só compram direitos de livros internacionais e investem em jornalistas famosos e celebridades, mesmo que parte dessas pessoas não tenha o que falar. São raras oportunidades onde uma editora investe na carreira de um novo escritor, sem que ele tenha pelo menos um grupo de leitores fiéis. Mas eu vou te abrir um leque de possibilidades que eu descobri nesses meus anos de experiência, e se você ficar comigo até o final vai entender a melhor forma de publicar o seu livro. E vai entender que muitas vezes o método tradicional não é a melhor coisa para você. Algumas vezes você nem quer o método tradicional. Para começar, eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal e ajudar a trazer mais conteúdos assim. Então vamos lá. Método número 1, o método tradicional. Você assina um contrato com uma editora, pode ser pequena, média ou grande. Ela faz a revisão do seu livro, diagramação, capa, etc. Você recebe uma porcentagem pela venda, a editora se responsabiliza pela produção e distribuição. Você não tem custo nenhum, porém seu lucro é bem pequeno, geralmente em 10% do valor da capa. Eu tenho outro vídeo falando apenas dessa forma de publicação aqui no canal, onde eu dou mais detalhes sobre isso. Dependendo do tamanho da editora, você tem muito pouca autonomia sobre todo esse processo de produção, a não ser que você seja alguém famoso e que as editoras tenham muito interesse em te publicar. Método 2, prestadoras de serviço. Normalmente, elas se vendem como editoras. O que elas fazem é registrar o seu livro, revisar, diagramar, fazer a capa, porém elas não costumam fazer a distribuição, simplesmente você se compromete a comprar uma determinada quantidade de livro deles. Você não fica preso a eles, mas sempre que você quiser mais livros, vai precisar pedir a reimpressão para a editora, e aí você vende os livros para os seus amigos, nas suas redes sociais, etc. Eu já vi alguns casos de editoras que fazem um tipo de coparticipação. Você se compromete a comprar uma determinada quantidade de livros e eles se comprometem a tentar vender uma outra quantidade igual. Também existem casos de editoras que se propõem a fazer a distribuição. Você não precisa comprar os livros se não quiser. Apenas você paga o valor da produção e o restante do serviço eles fazem. Você já passou por uma situação assim? Já mandou seu livro para uma editora e eles te mandaram um orçamento? Conta como foi, deixa nos comentários. Método 3. Autopublicação. Aqui tudo depende de você. Você vai contratar profissionais para te ajudar ou fazer tudo sozinho. Aqui você vai revisar ou encontrar um profissional que faça isso. Você terá um custo com essa pessoa. Precisará de alguém que faça diagramação e capa, caso você não saiba. E eu recomendo que, se você não tem uma boa intimidade com essas ferramentas profissionais, prefira pagar alguém que faça para você. O resultado você vai ver na impressão do seu livro. A maioria das gráficas apenas recebe o arquivo e manda para a produção. Se tiver alguma falha técnica em relação à qualidade de imagens ou qualquer outra coisa, vai aparecer em todos os exemplares. Mas a escolha é sua. Sempre existem profissionais à disposição cobrando diversos tipos de valores. Sempre peça para ver algum material que ele já produziu, e quando você tiver com o arquivo revisado, capa feita e diagramado, é só você achar uma gráfica que faça esse serviço. Como sempre, você vai precisar encontrar uma gráfica boa com bom serviço. Nem sempre vale a pena escolher o melhor preço, e nem sempre o preço mais alto é o melhor. Aqui é importante você pedir algum material da própria gráfica para ver a qualidade do serviço deles. Também sempre recomendo fazer um livro prova. Se tiver algum erro, é aqui que você vai corrigir, tanto no texto quanto alguma falha de design. Aqui, como nas prestadoras de serviço, você vende seus livros por conta própria. Você se responsabiliza pela quantidade de exemplares que vai comprar. Cuidado para não exagerar, não é fácil vender 100 exemplares. Então, se você não é conhecido, nem sonhe que vai vender 1000 exemplares da noite para o dia. Por outro lado, se você acredita que tem uma tática para vender, que você tem muitos leitores, então vale a pena fazer 1000 exemplares ou mais. De repente você faz muitas palestras, então quanto maior o número de exemplares, mais barato fica por unidade e maior o seu lucro. Ou mais barato você pode vender o seu livro e assim poder vender mais. Uma opção é vender seus livros impressos pela Amazon, Submarino e outras lojas virtuais.
Quando você utiliza a autopublicação, você tem a vantagem de ter o arquivo e o miolo da capa com você e poder trocar de gráfica quando quiser, caso encontre uma mais barata. Os valores são sempre mais baratos que na prestadora de serviço. As últimas formas de publicação são as mais interessantes para quem está começando, na minha opinião. Não deixe de ver até o final. O método 4 é o Amazon KPD, num formato de e-book. Você vai precisar revisar e fazer a diagramação. Porém, a Amazon facilita a diagramação do arquivo e capa. Mas claro, se você fizer com um profissional vai ficar melhor. Mas existe essa possibilidade. A Amazon oferece um serviço de impressão dos livros pelo próprio autor e também pelo leitor. No geral, isso fica mais caro o frete do que o próprio livro. Então, se o autor fizer numa grande quantidade, vendendo uma palestra, em alguns casos vale a pena. Lembrando que a impressão não é perfeita. O livro não tem orelha e a qualidade ainda não é 100%, mas a Amazon está melhorando o serviço a cada dia. O método 5, você pode, em vez de publicar um livro logo de cara, criar um blog, escrever no Wattpad ou ainda criar uma página no Facebook. Então você pode divulgar os seus textos nessas plataformas. O Wattpad é uma opção onde você pode criar um público leitor e sempre que você postar um texto novo, eles recebem uma notificação. Você pode, por exemplo, ir lançando os capítulos do seu livro pouco a pouco. Alguns escritores que são famosos hoje começaram com blogs, páginas no Facebook e Wattpad, e depois de criarem um público fiel, alguma editora se interessou e ofereceu um contrato para publicar um livro. A escritora E.L. James, autora do fenômeno 50 Tons de Cinza, começou escrevendo fanfictions na internet do Crepúsculo. A página Textos Cruéis Demais para Serem Lidos Rapidamente era uma página no Facebook, mas acumulou tantos seguidores que num dado momento uma editora se interessou em lançar um livro deles. Agora eu vou te falar uma coisa importante. Não importa qual maneira você escolha para publicar o seu livro. Como eu falei, eu já passei por muita coisa antes de publicar meus livros, e eu pensei em como eu poderia ajudar um pouco mais quem ficou até o final do vídeo, para você não sofrer tudo que eu sofri. Então eu vou deixar na descrição, que eu recomendo que você assista agora, é um vídeo que não está no YouTube. Você só vai achar por esse link. Lá, a Lilian Cardoso fala como chamar a atenção de uma editora para você, ou como se destacar como escritor independente nesse mercado tão concorrido, e que em alguns casos você vai até preferir recusar trabalhar com uma editora. Ela explica tudo nesse vídeo, não demora nada. Dá uma olhada, eu aposto que vai fazer toda a diferença na sua carreira a partir de agora. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui e fica ligado no próximo vídeo que eu vou falar sobre o que esperar depois de receber o sim de uma editora. E até a próxima!